Vamos dar início à live com o secretário Carlos Lula, secretário de Saúde do Estado do Maranhão. Rosana Bordalo, bem-vinda. Maxwell. Hoje a nossa live é com o secretário de Saúde, Carlos Lula, secretário de Saúde do Estado do Maranhão. O secretário Carlos Lula é filho de São Luís, tem 38 anos, advogado, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, consultor legislativo de carreira e professor universitário. Tem pós-graduação em Direito Processual Civil e Direito Constitucional e é secretário do nosso Estado desde 2016 e possui doutor honoris causa em Ciências Jurídicas e em Gestão Pública de Saúde. Em 2018, assumiu a cadeira 39 da Academia Maranhense de Letras Jurídicas e é o primeiro vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso debate é com o secretário Carlos Lula, secretário de Saúde do Estado do Maranhão. Vai ser uma boa conversa sobre cuidar do outro e cuidar do SUS. Uma questão de solidariedade pessoal e política. Muita gente acenando, vou acenando por aqui. Sejam todos bem-vindos. O nosso convidado hoje é o secretário Carlos Lula. Nós vamos fazer uma boa conversa sobre cuidar do outro e cuidar do SUS, do Sistema Único de Saúde, que tem sido fundamental para a gente enfrentar essa pandemia. Para os que estão acenando, eu estou aqui acenando para todos. O secretário Carlos Lula já está entrando em conexão conosco para dar início a esse. Secretário Carlos Lula, bom Professor dia. Chico, muito bom dia. Prazer de tê-lo ao lado da bandeira do nosso Estado. Secretário, para apresentar o secretário Carlos Lula. O Carlos Lula é bem mais novo que eu, não vou dizer quanto. O Lula é de São Luís, 38 anos, advogado e bacharel em Direito pela UFMA, consultor legislativo de carreira, professor universitário, tem pós-graduado em Direito Processual Civil e Direito Constitucional, é secretário de Saúde do nosso Estado desde 2016, é também doutor honoris causa em Ciências Jurídicas e em Gestão de Saúde Pública e atualmente é vice-presidente do Conselho Nacional de Secretário de Saúde do Brasil. Secretário Carlos Lula, eu queria começar fazendo uma pergunta. Assim, de modo geral, nas redes sociais, a mídia empresarial chama os profissionais de saúde de heróis. O problema é que quando a gente pensa no herói, a gente pensa no herói da Marvel, né? Que é uma pessoa que é dotada de superpoderes e dotada de uma ética inflexível e muitas vezes imbatível, incansável. E eu fico me perguntando como é que a pandemia, o Covid-19, mudou a rotina dos profissionais de saúde, mudou a rotina dos hospitais, das clínicas e afetou a vida de cada um do ponto de vista pessoal e profissional. Eu me lembro mesmo que você, logo quando iniciou as ações de contenção da pandemia, você anunciou que tinha se retirado da sua casa, se afastado da família, para proteger a família. Eu imagino que isso aconteceu com muitos profissionais que tiveram condições para isso, outros, lamentavelmente, não reúnem as mesmas condições. Então, a pergunta começa exatamente por isso. Como é que a pandemia alterou a dinâmica profissional, a vida dos profissionais, e como é que o governo do Estado tem adotado políticas de apoio a esses profissionais numa situação tão adversa? Então, professor Chico, bom dia. Eu sou um pouquinho mais novo que o professor Chico, a ponto de ter sido seu fãzinho, de ficar olhando palestra lá no auditório central da UFMA, ficava anotando as considerações do professor Chico. Quando ainda era estudante, ele já era o mestre por todos admirado. Mas, professor, afetou muito a vida de todos.
há uma narrativa dos profissionais do Sistema Único, dos profissionais de saúde em geral, serem heróis e heroínas. Ela é muito bonita, ela é até arrebatadora em algum sentido, ela move uma esperança para a sociedade, mas, por outro lado, a gente tem que pensar ali que tem pessoas de carne e osso, né? Que possuem medo, que não possuem superpoderes, e, ao mesmo tempo, que vão em ato de coragem, porque muitos abandonaram, muitos decidiram que não valeria a pena arriscar sua vida, arriscar sua família, deixaram seus postos, outros tantos não deixaram. E aí eu quero falar de todo mundo, não é só, às vezes a figura é muito centrada no médico, não, mas são milhares de profissionais, desde o pessoal da limpeza, o pessoal da portaria, o pessoal da segurança, e lógico, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem. Então a gente tem desde pessoas que se capacitaram, estudaram para estar ali, há pessoas, por exemplo, que têm que fazer a limpeza das unidades de terapia intensiva, que tiveram pouca oportunidade na vida, inclusive, de terem o ensino regular. Essas pessoas, elas estão se arriscando da mesma maneira. E isso impactou demais a vida de todo mundo. Por quê? Porque quem teve condição, todos os profissionais, deixaram suas casas. É horrível, para mim, ter que passar 12, 14 horas por dia na secretaria e no final do dia não ter um abraço da minha esposa, não ter o cheiro dos meus filhos, de poder dizer como é que foi o dia, meu filho, de poder dar um abraço, de poder ter um conforto, né? de poder ter um cenário que faça a gente fugir um pouco desse mundo apocalíptico que a gente está vivendo, que é o cenário de apocalipse que a gente está vivendo. E isso aconteceu não só comigo, isso aconteceu com diversos profissionais. Por parte do governo do Estado, a gente, em muitos hospitais, montou dormitórios no próprio hospital, que as pessoas preferiram não sair de hospitais. Então, a gente pegou um ambulatório que está fechado e montou lá. O pessoal está morando literalmente no hospital, está morando dentro da unidade hospitalar. E, para outros casos, a gente deve estar saindo um decreto, uma medida provisória de hoje para segunda-feira, a gente vai reembolsar profissionais que decidiram morar em hotéis ou em outro tipo de alojamento. Né? E aí todos os profissionais, todos, qualquer um, vai poder ter esse reembolso. A gente já tem um outro problema, que é assim, muitas vezes quando o hotel ou a moradia descobre que é profissional de saúde, eles estão pedindo para a pessoa se retirar, porque acreditam que aquela pessoa é um risco para os outros moradores. Então, de fato, não é uma situação fácil, longe disso, é uma situação dificílima, que a gente não planejava, que a gente não esperava. Ninguém diria isso 4 meses atrás, lá em 31 de dezembro de 2019, que a gente ia ter que enfrentar um negócio como esse em pleno abril, em pleno março. Que a gente ia viver uma pandemia que ia dar problema no sistema econômico mundial, que ia dar problema no sistema de saúde do mundo inteiro, colocar à prova, em xeque, o sistema de saúde do mundo. A gente não estava preparado para isso, o mundo não estava preparado para isso. E aí acaba que quem está na linha de frente, de fato, tem muito de coragem. E assim, eles não têm superpoderes, mas eles têm muito de coragem. Quem permaneceu, eu posso dizer que são pessoas que eu não tenho como agradecer todos os dias. Porque tem gente que vai um dia e depois diz, olha, desculpa, mas eu não posso. Eu não dou conta. Né? Eu não tenho como reprimir essa pessoa também. Eu não tenho como dizer assim, você é medroso. Não tenho. Eu não tenho. Mas quem está lá no fronte da batalha, quem está olhando o que acontece no UTI, eu quero dizer aqui, professor, é muito duro. É duríssimo. Duríssimo. E, Carlos Lula, nessa frente também tem um outro setor que tem colaborado também muito no enfrentamento da pandemia, que é o setor da pesquisa, o pessoal da ciência e tecnologia, que tem colaborado. Eu mesmo tenho tido muito contato com pesquisadores da Universidade Federal, que têm nos mantido muito informados das pesquisas mais recentes, do esforço de investigação. Como é que esses pesquisadores, que estão ligados à rede de saúde, estão ligados à rede das universidades, têm colaborado no enfrentamento da pandemia, inclusive no assessoramento do governo? Isso é ótimo, professor, porque assim, talvez algo que tenha diferenciado a gente da postura que o governo federal tem adotado é que a gente não é anti-ciência e nem é negacionista de nada. Né? Eu acredito que, inclusive, a troca no Ministério se deu muito porque
o presidente não concordava com a visão do ministro, que dizia que a gente tinha que seguir a ciência. E aqui a gente não tem dúvida em relação a isso. A gente tem um só pensamento, tanto a secretaria quanto o governador, a gente toma as decisões em conjunto. Primeiro, a gente tem um comitê científico que baseia. Eu não tenho formação em área de saúde, apesar de depois já ter feito mestrado na área, mas a minha formação originária no direito, assim como do governador, então todas as nossas decisões elas são baseadas com base no comitê científico, que tem uma série de médicos, uma série de professores, os melhores infectologistas do Maranhão, eles estão lá para basear, para dizer assim, olha, a gente tem esse problema aqui, como vocês acham que a gente deve agir? E, obviamente, eles dão as alternativas, eles pontuam e ponderam e permitem que a gente balize as decisões que são tomadas pelo governo do Estado e pela Secretaria de Saúde. Por outro lado, a gente também teve um incremento e até uma aproximação maior, que eu me ressentia muito disso, pelo menos no Estado, que havia um distanciamento muito grande entre o que a Secretaria de Saúde fazia e o que a universidade estudava. Eu sempre dizia que a gente precisava ter esse mundo dialogando de forma mais consistente, para a gente não perder, de repente, a pesquisa. A gente está discutindo lá o Rio Nilo, e eu estou com um problema aqui no Maranhão que a universidade podia estar discutindo concretamente. E eu me ressentia disso. E isso permitiu uma aproximação. A gente tem hoje diversos profissionais de todas as áreas. Se eu pensar, por exemplo, eu tenho diversos profissionais da ciência política, da economia, fazendo projeção matemática do número de casos, do número de óbitos, do número de leitos que a gente vai precisar. Ao mesmo tempo, tem profissionais de saúde fazendo levantamento a partir dos dados do boletim epidemiológico que a gente faz todos os dias, de como a doença tem se alastrado, como ela tem avançado, quais bairros que ela está atacando, como a gente pode fazer para conter, como a gente pode fazer para ter uma vigilância maior em relação ao número de casos. Então, isso tem permitido essa aproximação maior entre universidade e Secretaria de Saúde, inclusive do ponto de vista prático. A gente também tem tido, por parte de profissionais, por exemplo, da área de tecnologia, e aí a gente destaca várias parcerias com órgãos do governo do Estado, também órgãos empresariais, por exemplo, fornecendo já máscaras face shield, aquela máscara que é mais uma proteção, além do óculos. A gente tem aquela máscara que é um escudo protetor profissional. A gente já recebeu mais de 1.000 dessas unidades, está distribuindo. E tem quem está fazendo isso. É uma meninada, uma molecada muito boa, que está aí na universidade, saindo da universidade, está nos EMAs, que eles estão produzindo em escala e já estão pensando em produzir para as próximas semanas máscaras N95. Né? A gente sabe que elas são máscaras que têm uma proteção melhor para o profissional, que ela tem um tipo de respirador que filtra o ar, e eles vão produzir também em larga escala a partir da semana que vem. Então, se por um lado a gente tem uma pandemia que ela não é boa de nenhum modo, por outro eu tenho certeza que essa aproximação entre a universidade, ou entre as universidades, entre o pensar a ciência e a secretaria, ela não se desfaz mais. Porque daqui para frente o mundo vai ser outro, mas essa relação também vai ser outra. Mas, infelizmente, essa mesma parceria não se dá com o governo federal. Há um descompasso completo entre a ação dos governadores, da maioria dos governadores, e do governo federal. Tem pessoas morrendo, crescendo o número de pessoas infectadas, e a impressão que se tem é de que isso não faz parte nem da agenda do presidente da República, nem da agenda do governo federal, como uma agenda prioritária. Eu queria lhe perguntar qual é o efeito desse descompasso no enfrentamento da pandemia no Brasil. Professor Chico, há algo que ainda vai precisar ser estudado durante muito tempo, e aí vai caber à ciência política, à comunicação, ao direito, discutir federalismo brasileiro. O que aconteceu, o que tem acontecido no Brasil, ainda a gente não tem a compreensão ainda devida do que ocorre, que o poder central se esfacelou. Se a gente não tem um presidente que lidera, esse poder vai ser exercido por alguém, né? E dessa vez o que aconteceu foi que a gente teve uma dinâmica muito forte de inflexão dos próprios governadores, inclusive governadores que apoiam o governo federal, se opondo à postura do presidente da República. De modo que a gente tem quase unanimidade dos governadores hoje atuando em descompasso com as diretrizes da presidência da República. Isso é terrível, porque no federalismo do Brasil, o governo federal ele tem papel central,
que é exatamente de balizar as políticas que os estados devem adotar. Cada estado, obviamente, com sua localidade, com suas questões pontuais, mas a partir de uma diretriz central. Mesmo nos piores regimes de presidente, a gente não tinha esfacelamento a esse ponto de ter os governadores se opondo tão drasticamente ao governo federal. Então, o que aconteceu é que a gente saiu do meio de uma federação para viver quase uma confederação. Os estados se organizaram em consórcios, os estados se organizaram em diretrizes que simplesmente viraram as costas para o governo federal para dizer assim, olha, isso daí não interessa para a gente. Isso daí que vocês estão propondo simplesmente não dá, porque é negar tudo o que acontece. Esse movimento é um movimento que vai ter que ser ainda devidamente interpretado, que pode ter representado uma virada na forma de se pensar o fazer a Federação Brasileira. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Então, os governos estaduais, eles já fizeram um contraponto, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde fez outro contraponto, e o governo federal, nesse momento, se vê isolado. Tão isolado a ponto do seu próprio ministro ser impelido a ser demitido, porque se negava a seguir uma postura negacionista, no fim das contas. O que a gente quer, o que todos querem, é que a gente dê um passo adiante. Qual é o passo adiante? A volta ao mundo como era antes? Não, mas a volta minimamente à normalidade. A gente sabe que depois da onda da pandemia, a gente pode viver uma onda terrível, porque a gente está falando de 6% de queda do PIB no ano no Brasil. Ninguém queria isso. Ninguém. Zero. Por quê? Porque isso implica fome, isso implica desemprego, isso implica mais famílias em necessidade, que vai ser uma segunda onda que vai se seguir no mundo a esse problema de saúde sanitária que a gente tem. Agora, a gente não pode simplesmente negar vidas e dizer assim, não, é porque as pessoas vão morrer mesmo. Peraí, não é isso. Não pode ser assim. Toda a vida é importante para a gente. Então, quanto mais vidas a gente puder salvar, ótimo. E é essa contradição que parece que eles não entendem, que quanto mais a gente cumprir as regras de quarentena, quanto mais a gente cumprir essa necessidade de diminuir a curva para o sistema de saúde ter condições de responder à doença, mais rápido a gente volta em tese à normalidade. A economia volta a funcionar. Agora, não é brigando, não é fazendo passeata, não é puxando caminhada pelo AI-5 que vai fazer o mundo voltar. Nesse momento, simplesmente o que a gente vai ter é uma solução de morte, assim, de cima a baixo. E não pode ser, nenhum governo pode ser o governo que vai celebrar a morte, ou que vai dizer ser indiferente à morte. Ah, eu não sou coveiro. Bem, nesse momento ele é coveiro de muitas pessoas, de muitas famílias. Coveiro e responsável. Porque se o Brasil é o país do mundo onde mais as pessoas contestam o isolamento social, onde mais as pessoas não acreditam que o isolamento social tem resultado, bem, isso em boa parte é fruto das atitudes até agora irresponsáveis, eu diria assim, por parte do presidente da República. Uma das polêmicas nos últimos anos no Brasil, e uma polêmica também que envolveu o presidente Bolsonaro e sua equipe, é exatamente a questão dos serviços públicos, o papel do serviço público, o papel do mercado. E muitas vezes nesse debate uma tentativa de depreciar os serviços públicos, como se todo serviço público fosse sinônimo de ineficiência, ineficácia. E exatamente nesse momento de pandemia, há um reconhecimento de que a situação seria pior sem um sistema único de saúde. Então, qual a sua avaliação sobre o papel que o Sistema Único de Saúde cumpre hoje no enfrentamento da pandemia? E como que o governo do Maranhão tem reforçado a estrutura do Sistema Único de Saúde do nosso estado? Professor, é ótimo que tem muita gente mordendo a língua, né? Porque dizia que dizia 45 dias atrás que era bobagem, que quando esse vírus chegasse nos Estados Unidos, os Estados Unidos iam mostrar para o mundo como é que as coisas funcionavam. Está aí o resultado. Os Estados Unidos, que tem um sistema de saúde muito precário, apesar de ser o país do mundo que mais gasta percentual do PIB com saúde, ele, contraditoriamente, é um dos países do mundo onde mais a população não tem nenhum tipo de assistência à saúde. E o que aconteceu? Bem, aconteceu o que a gente está vendo. Um desastre, uma tragédia, o maior país do mundo em número de casos, o maior país do mundo em número de óbitos, mais
e a gente já tem praticamente tantos americanos mortos. Daqui a poucas semanas, a gente ultrapassa o número de americanos abatidos na Guerra do Vietnã, que durou 19 anos. 19 anos. A gente vai ter em poucos meses mais americanos mortos do que na guerra. Para ter uma ideia do quanto é avassalador, e a gente está falando aqui de sistemas de saúde no mundo. O sistema de saúde no mundo, o sistema de saúde no Brasil, o SUS, talvez seja o maior movimento de direito humano dos últimos 30 anos que tenha dado certo no país, porque se estruturou enquanto sistema. É importante a gente lembrar que lá em 87, portanto, alguns anos atrás, 32 anos atrás, a gente tinha só 30 milhões de brasileiros com acesso ao sistema de saúde. 30 milhões. Já éramos 150. De repente, com a Constituição de 88, isso muda. E o sistema passa a ter de dar conta de 150 milhões. Por quê? Quem não tinha acesso ao sistema de saúde? Pessoas que não tinham carteira assinada, quem não era servidor público, os desvalidos de modo geral. Quem não tinha emprego, quem era morador de rua, pessoas que estavam presas, ninguém tinha acesso ao sistema de saúde. Tinha acesso ao sistema de saúde se você tivesse carteira assinada, que você tinha acesso àquela época ao INPS, ou se você fosse servidor público, que você tinha um sistema próprio, que era o sistema do INAMPS. Depois disso, muda tudo para dizer assim, olha, agora todo mundo tem direito a tudo. O SUS foi uma virada, e uma virada que veio se reforçando ao longo dos anos, para mostrar que, assim, apesar de todos os defeitos e de todos os problemas, o SUS é um sistema que resolve. Digo pelo Maranhão. Dos 7 milhões de maranhenses, a gente só tem 300 mil com acesso ao plano de saúde. Todo o restante é o que a gente chama de SUS dependente. São pessoas que dependem do SUS. O plano de saúde dos maranhenses, portanto, é o sistema único de saúde. Se não fosse o sistema, a gente teria um cenário de completa guerra no Estado. Por quê? A rede privada do Estado ela já não dá conta. Procura hoje os maiores hospitais privados do Estado do Maranhão, que estão localizados aqui em São Luís, e você vai ver que não tem mais leito, nem leito de UTI, nem leito de enfermaria. Para onde essas pessoas estão indo? Para o sistema único, para o SUS. Para o SUS, esse sistema que tem seus problemas, mas é um sistema que, por exemplo, tem seus defeitos, mas porque nunca houve investimento do governo federal suficiente para ele. A gente gasta menos de 4% do PIB, o máximo histórico que a gente chegou foi 3,9% no último ano do governo Dilma, e a gente está retrocedendo. Ao longo dos últimos anos, a gente tem, pouco a pouco, depois da perda do teto de gastos, a gente está diminuindo o percentual de investimento do PIB em relação ao SUS. A Inglaterra gasta 8% do PIB com saúde pública. Então, assim, se a gente não tem essa discussão correta, é muito fácil apontar o dedo para um sistema que tem problemas. Muito fácil. Agora, pega a renda da população inglesa e pega o investimento do Estado, da própria Inglaterra, no sistema de saúde, para a gente comparar com um sistema onde a maior parte dos brasileiros dependem dele, né, e que tem uma renda muito menor. Então, não dá para comparar coisas distintas, tão distintas dessa forma. Então, é um erro. E um erro também colocar todas as fichas no mercado. É uma tentativa de tentar encaixar a realidade no seu aspecto ideológico, que não funciona. Já mostrou que não funciona. Não tem como. É só olhar o que é o SUS e o que é o sistema privado. Digo mais. O sistema privado não conseguiria, com o orçamento que temos, fazer tanto quanto fazemos no sistema de saúde pública, com todos os problemas do sistema de saúde pública. E o que a gente tem feito nesse momento? Os leitos dos hospitais privados, eles não aumentaram um até agora. E a gente está fazendo o quê? Aumentando, de toda maneira, os leitos para o sistema público. Inclusive, veja só, professor Chico, a contradição, alugando hospitais privados. A gente está alugando estruturas privadas que, nesse momento, vão servir para o SUS. Por quê? Porque eram estruturas que não estavam dando conta, eles sequer tinham pacientes. E, nesse momento, a gente precisava e precisa para aumentar o fluxo do Sistema Único de Saúde. Então, a gente vai ter hospital de campanha em Sailândia, hospital de campanha em São Luís. Estamos alugando mais leitos, já aumentamos leitos, fizemos obras em tempo recorde no Genésio Rego, no Hospital de Servidores, estamos fazendo obra no Hospital Nina, no Hospital aqui em Lisboa. Então, assim, a gente está, em 30 dias, aumentando em quase 1.000 leitos no estado. São quase 1.000 leitos a mais de SUS, aumentando em um mês.
Então, isso é impensável, mas só o sistema, e só o sistema gerido pelo Estado teria condição de fazer isso. Pensar que a rede privada vai ser solução para os problemas da sociedade num momento como esse é um engodo. E aí é muito curioso olhar pessoas que são contra o Estado e tudo, né? Acho que o Estado tem que servir pouco, o Estado ele tem que ser talvez mais até do que o mínimo, e dizer, abrir a boca nesse momento para dizer, não, mas agora o Estado precisa intervir na economia, precisa salvar banco. Então, assim, é uma ideologia, eu diria, caolha, né? É um discurso muito empolado, muito bonitinho, mas que não tem resposta na realidade. É um discurso que não cabe, que não tem sentido, olhando os números. É só olhar número, a gente não precisa rebater ele com ideologia, não. Pode rebater ele com número, para mostrar assim, olha, desculpa, mas você está falando isso para quem? De onde? No Maranhão tem, no Maranhão não. No Maranhão isso não funciona. É só olhar. Se não fosse o Estado, a gente estaria vivendo caos. Pode ter certeza. No período de pandemia, é claro que há um debate amplo, as organizações da sociedade civil, cidadãos, cidadãs, interferem no debate. Quer dizer, é um debate que envolve tanto o especialista como o cidadão comum, as organizações, todas preocupadas também em colaborar com o debate público e com a busca de melhores soluções. Um dos temas que eu tenho observado, inclusive tem sido motivo de várias perguntas aqui, é sobre hospital de campanha. Por que não fazia hospital de campanha em São Luís? E por que está sendo feito em Açailândia? E, ao mesmo tempo, você apresentou um dado importante, os mais de 1.000 leitos já instalados. Então, parece que houve um investimento na estruturação do sistema para que fique um saldo, um resultado positivo na rede e, ao mesmo tempo, uma preocupação menor com o hospital de campanha. Qual a relação entre uma e outra questão? Então, isso é importante dizer. Eu acredito que aqui. A gente vai ter 2 hospitais de campanha. A gente vai ter um hospital em Açailândia. Por quê? Porque a gente já olha, considerando o número de casos em Imperatriz e Açailândia, que a gente vai ter um segundo foco de contaminação muito elevado nas 2 cidades, tanto em Imperatriz quanto em Açailândia. E então a gente precisa, para a região sul do estado, ter uma porta de entrada mais qualificada. Além desses 60 leitos, a gente também vai ter um hospital de campanha de 200 leitos aqui no Sebrae, em São Luís. Mas além do hospital de campanha, a gente estava fazendo obras no sentido de qualificar a nossa rede, de ficar para sempre. Então, assim, quando eu faço obra no Genésio Rego, quando eu faço obras no Aquele Lisboa, quando eu construo um anexo no Nina, do tamanho de um hospital, são obras que vão ficar depois. Então, enquanto eu puder fazer obras estruturantes, que vão permanecer depois na rede, que isso passar, que vão cuidar de outras coisas, não só coronavírus, eu também reforço a minha rede para o futuro. Então, a ideia de não ter, a princípio, hospital de campanha em São Luís foi assim, enquanto a gente não precisar, a gente não vai fazer. Vamos fazer obra que vai ficar para sempre. Vamos fazer obra que vão dar retorno para a gente em ampliação do número de leitos no futuro. Então, fiz o Hospital do Servidor, a gente vai entregar o Hospital da Criança, eu estou fazendo obra no Aquiles, estou fazendo obra no Mina, obras rápidas, com uma equipe funcionando 24 horas por dia. Então, tem turno na madrugada, só na madrugada lá vai ter gente trabalhando, que a gente tenha condições de enfrentar adequadamente a doença. Mas a gente já viu a necessidade da gente também ter mais leitos de internação, enfermaria, então a gente vai construir um grande hospital de campanha lá no Centro de Sebrae. Ele vai ter 200 leitos e a gente espera que já nas próximas semanas ele esteja funcionando. Eu sou hipertenso, eu sou daquele chamado grupo de risco. Não tem 60, mas farei 60 esse ano. Então, eu preencho vários critérios de grupo de risco. Só que eu estava analisando o último boletim da Secretaria de Saúde e eu comecei a considerar que o principal grupo de risco é a turma aí de 20 aos 30, 40 anos, que circula muito e leva o vírus para dentro de casa, que termina tendo um efeito de propagação. E eu queria lhe perguntar exatamente sobre isso. São Luís, hoje, a ilha de São Luís, uma das áreas de maior concentração, com mais de 90% dos casos. Nós temos uma possibilidade de expansão na região tocantina e uma preocupação grande com a região dos Cocais,
por conta da proximidade com grandes centros urbanos no Piauí. Com esse crescimento de casos e a própria avaliação que a Secretaria de Saúde faz, da possibilidade de crescimento, quais eram as questões que você recomendaria e pediria para a população nesse momento? E como é que as pessoas poderiam colaborar para evitar a expansão do vírus no nosso estado? É importante, Chico, verificar que a gente tem muitos casos, porque a gente está vendo as capitais com menor adesão ao fim da mobilidade. Menos de 50% das pessoas permanecem em suas casas. A gente tem feito a avaliação cotidiana disso com mecanismos de empresas do Google a partir do uso de dados celulares. Né? A gente não sabe se o chip ficou em casa, mas a gente tem noção da cidade, se ficou ou não. E a nossa adesão é de menos de 50%, tem sido menos de 50%. Então, metade da cidade está funcionando como se nada tivesse acontecido. E isso acaba levando a uma expansão absurda no número de casos. A impressão que a gente tem, a gente olhando os hospitais, é que a cidade inteira está doente. E aí é exatamente isso. São as pessoas que não pararam, da faixa de 20 a 49 anos, que estão levando a doença para dentro de casa, inclusive para seus pais, para seus avós. Então, a gente hoje tem um número alto de pessoas idosas que estão internados e que não saíram de casa, mas tiveram contato com alguém que está com a doença. Provavelmente seus filhos, seus netos, seus sobrinhos. Então, o pedido para a população, de fato, primeiro, quem puder ficar em casa. A gente sabe que a gente ia ser o primeiro país do mundo a ter de enfrentar a doença com uma população tão grande em zonas urbanas, com residências em situação muito precária. Né? A gente pode falar assim, da favela de um modo geral. Favela no Rio, em São Paulo, ou das regiões de uma aglomeração urbana muito grande. Como é que eu vou falar para a pessoa que está em casa? E aí é um pedido, mas a pessoa mora mora em um cômodo. 5, 6, 7 pessoas. Ou 2 cômodos. Quando eu falo, é bonito o discurso quando eu falo para a Itália, para dizer assim, ótimo, fique no cômodo aí no seu quarto. Para a classe média, tudo bem. Para a população mais pobre, é muito difícil. Então, ela não fica em casa. E aí eu tinha certeza de que quando a doença chegasse nos bairros mais populosos, a gente ia ter um enorme problema. E está tendo. Então, o pedido possível para a população é para assim, quem puder ajudar, incluindo as pessoas que precisam fazer esse distanciamento social, por favor, ajude. Né? Receba em sua casa, guarde um quarto, um cômodo, tente fazer esse distanciamento possível. A gente tem casos de pessoas que dizem assim para a gente, olha, ótimo, eu vou voltar, estou com corona, meu sintoma é leve, mas eu moro com meus pais e a gente não tem como fazer isso em casa. Como é que faz? Vou passar um lençol e isolar? Isso não é isolamento. Isolamento implica você, de fato, ficar distante. Eu digo aqui pelo meu gabinete, Chico. O meu gabinete, praticamente todo ele ficou doente. E olha que a gente toma todas as medidas de cuidado possíveis. Com álcool em gel, com máscara, com distanciamento. Só que a gente está no hospital, a gente está na UPA, e vai e volta, e vai e volta. Teve um que foi e trouxe. E assim, eu fui um dos últimos, ainda não sei lá por qual razão, por qual motivo, mas eu não fui acometido da doença. Eu tinha certeza que eu estava doente, apesar de não ter sintoma. Mas todos os meus exames até agora deram negativo. Mas meu gabinete praticamente inteiro. Está voltando as pessoas agora, essa semana, esses dias. Tem gente voltando hoje. Depois de 2 semanas isolado. O que demonstra para todo mundo, assim, a doença, a transmissão dela é muito mais rápida e muito mais absurda do que a gente acreditava, do que a gente imaginava. Passa muito fácil, transmite muito fácil. A gente não tem conhecimento de nenhuma doença com transmissão tão rápida quanto o corona. Então, se você puder ajudar, ficar em casa, entender que não é momento de passear, não é momento de praticar atividade física ao ar livre. Não é. É momento assim, fica na sua residência. Se possível, fiquem na sua residência. E ajudem quem precisa ficar também isolado. Eu acho que isso é um ponto agora, sobretudo do movimento de solidariedade. A quem a gente puder ajudar, vamos ajudar. Porque é o momento da gente ajudar para evitar que mais pessoas ainda fiquem doentes. Por quê? Porque vai chegar um momento que o sistema de saúde não aguenta. Se a gente continuar recebendo
50 a 100 pessoas por dia, todos os dias para internar, e sem as pessoas ficarem boas, o sistema de saúde não vai aguentar, mesmo com essa expansão de leitos que a gente tem feito. O esforço que a Secretaria de Saúde tem feito, o governo do Estado tem feito, assim como os governos estaduais, os outros governos estaduais, tem sido virou um mantra que é de achatar a curva. Mas quando a gente fala em achatar a curva, e tem falado muito na achatar a curva, muitas vezes as pessoas pensam que depois que achatar a curva, a vida volta ao normal. E aí eu lhe pergunto exatamente isso. Nós vamos achatar a curva, fazer um esforço exatamente para que os hospitais tenham capacidade de atender as pessoas e que cuidado nós temos que manter, mesmo após o achatamento da curva. Professor Chico, aquele mundo que a gente tinha 3 meses atrás, eu acho que todo mundo pode esquecer. Serão momentos de saudades. Porque enquanto a gente não tiver um remédio ou uma vacina para a doença, a gente não vai ter como voltar ao que era. Provavelmente a gente só vai andar de máscara na rua, a gente vai evitar qualquer tipo de atividade com aglomeração de pessoas. A gente cada vez mais vai utilizar tecnologias como essa aqui, da gente fazer reuniões sem a presença física, até a gente conseguir controlar de fato a doença. O achatamento da curva é necessário para o sistema de saúde dar resposta. Mas se depois que a curva achatar, a gente diminuir um pouquinho o número de casos, a gente não tem como voltar todo mundo à normalidade, senão a gente vai viver uma outra onda, subir de novo. Então isso tem que ser controlado. Isso pode levar anos. Se a gente não encontrar uma saída, obviamente, para ir. Qual é a saída? Bem, a saída pode ser uma vacina. A saída pode ser um medicamento que, de fato, resolve o problema dos pacientes. Pode. Ou um negócio chamado imunidade de rebanho, que também é assim. Eu só vi até agora a Angela Merkel falando isso. Ela disse, logo nos primeiros dias, que 70% da Alemanha ia ficar doente. Ela não quis dizer isso. Isso foi mal interpretado. O que ela queria dizer era que 70% da Alemanha precisaria ficar doente para a gente ter certeza que vai voltar à normalidade. Então é isso. A imunidade de rebanho, ela é estudada pelos virologistas no seguinte sentido. Se eu não tenho remédio, se eu não tenho vacina, eu tenho que trazer imunidade para a maior parte possível das pessoas. Se eu fico doente e resisto à doença, eu fico imune. Então eu preciso imunizar pelo menos 70% da sociedade. Por quê? Porque aí o vírus ele vai tentar se reproduzir e não vai ter mais força. Porque a gente já vai ter anticorpo para responder a ele e aí a gente consegue voltar à normalidade. Só que numa imunidade de rebanho, a população mais frágil, eu tenho que deixar adoecer por último, que são exatamente os imunodeprimidos, a população mais idosa. Esses eu tenho que proteger de todo modo, porque senão eles muito provavelmente vão a óbito. Essa imunidade de rebanho, a gente pensar em 70% da população adoecida, ela demora muito tempo. Né? Essa é uma terceira saída. É a pior saída, a saída de todo mundo ficar doente. E isso, se bem explicado, com ciência, com fundamentação, possa ser uma saída para o mundo, mas que duraria alguns anos, porque a gente tem que fazer isso de maneira controlada. Quem diz isso não é o Lula, quem diz isso é a medicina. É uma possível terceira saída que os infectologistas apontam se a gente não tiver vacina, se a gente não conseguir construir um remédio para combater o vírus. Aí uma terceira saída é a gente criar imunidade coletiva. Todo mundo tem um negócio chamado IgG positivo. É a proteína imunoglobulina G que o organismo produz quando a gente já teve a doença, já teve a resposta à doença, passou por ela, está bem. Isso quer dizer que muito provavelmente eu não vou ter a doença de novo, ter a doença novamente. Então, nesse caso, seria uma possível terceira saída. Mas, ainda assim, eu diria para todo mundo, esqueçam aquele mundo que a gente viveu, ele pode demorar mais tempo do que a gente gostaria para voltar. Nesse período de pandemia, a gente enfrenta também um vírus, que é o vírus da mentira, e, lamentavelmente, nessa guerra política, da politização da pandemia, em vez do enfrentamento da pandemia, há muitas vezes uma tentativa de desmoralizar gestores públicos comprometidos com a efetivação de políticas sanitárias. Então, eu quero aqui expressar minha solidariedade pública ao secretário Carlos Lula, ao governador Flávio Dino, a toda a equipe, que, lamentavelmente, grupos criminosos falsificam documentos, falsificam informação,
para tentar desacreditar as políticas sanitárias que estão sendo efetivadas no estado do Maranhão. E não se dão conta de uma questão óbvia, que, aliás, o Lula citou no início. Hoje no país, quem está conduzindo a principal política de proteção ao direito humano é exatamente a Secretaria de Saúde, porque o direito supremo é o direito à vida, que está sendo protegida pelas secretarias. E, nesse sentido, o meu reconhecimento de toda a equipe da Secretaria de Direitos Humanos aos nossos colegas da saúde. Mas também por isso eu queria fazer uma última pergunta, Lula, que eu sei que você tem muitos compromissos e sei que sua agenda, seu telefone deve estar tocando aí de mensagens. Um tema que você tem abordado muito é o da solidariedade. E nesse período a gente tem visto muitos gestos de solidariedade. O gesto de solidariedade dos profissionais de saúde, de pessoas que têm feito máscaras, dos apenados que estão produzindo 1 milhão de máscaras, de empresários que entraram, que não assumiram uma postura economicista, de pensar só no negócio, mas optaram por ações de solidariedade com os outros. Como é que você avalia nesse momento a solidariedade com um sentimento de esperança no meio dessa pandemia? Professor, eu acho que a esperança, e a do verbo haver mesmo, diz a esperança quando a gente olha movimentos de onde a gente não esperava, né? Da indústria farmacêutica, que poderia estar lucrando muito mais, e vem o empresário e faz a doação para a gente. E gente que tem muito pouco e doa quase tudo do que tem, como um gesto, né? De um estudante que para tudo que está fazendo para doar uma máscara para a gente, para fazer um pensamento de um outro projeto, do dono de restaurante que está desesperado porque seu negócio parou e ainda assim pega aquilo tudo ali e oferece comida para os profissionais de saúde. Então, assim, esses gestos de solidariedade nesse momento de dificuldade, eles rivalizam com gestos de mesquinhez e de egoísmo, que a gente tem também, infelizmente, ainda de pessoas que acham que nesse momento tem de demitir seus funcionários, que acham que nesse momento tem de fechar o seu negócio, né? Que tem muito e oferece tão pouco para a gente. Eu acho que a população vai saber, depois de tudo isso, reconhecer quem está lutando a favor da vida e quem está lutando com a pulsão de morte o tempo inteiro, né? Porque, infelizmente, nós temos essa pulsão de morte ainda muito forte em muitos setores da sociedade. Inclusive, são essas mesmas pessoas que fazem fake news de forma industrial, porque a gente não consegue combater, porque elas são feitas todos os dias, às milhares. Nos últimos dias, a gente recebeu fake news de pessoas dizendo que não era para receber as máscaras que estavam sendo confeccionadas pelo governo do Estado, porque estava certo que elas tinham coronavírus. É uma coisa absurda a se distribuir isso, se valendo inclusive da fé das pessoas, para propagar uma coisa dessa e irresponsavelmente jogar milhares de pessoas que podiam estar se imunizando e imunizando terceiros à própria sorte, porque elas não vão usar máscaras, elas não vão ter condições de usar máscara e não vão aceitar a máscara que o governo está entregando por conta de um boato absurdo e irresponsável que fizeram. Então, são mais pessoas que vão descer e mais pessoas que, infelizmente, irão a óbito. Então, professor, que essa pulsão de morte, a gente possa enterrá-la de vez e que fique esse gesto de solidariedade que a gente recebe aqui todos os dias. Seja um agradecimento, gente querendo se colocar à disposição, gente dizendo que está se colocando, que por ele vai trabalhar, que já foi eletricista no passado e se coloca para ser eletricista dos nossos hospitais, que quer ajudar a montar o hospital de campanha, que quer doar alguma coisa, quer saber como ajudar, dizendo que está em casa, que pode ser chamado para servir em qualquer serviço que for. A gente não tem como agradecer esses gestos, são gestos que dão força para a gente, inclusive, para seguir a caminhada todos os dias. Secretário Carlos Lula, quero lhe agradecer muito pela sua participação nessa live, foi uma conversa bastante esclarecedora, sobretudo porque nos ajuda a ver as pessoas que estão conduzindo as medidas sanitárias no Brasil e no Maranhão. As pessoas que estão cuidando da gente, que estão cuidando dos outros, por razões humanitárias e por dever ético profissional.
E assim fiquei muito feliz com esse encontro aqui. E tenho a impressão também que pelos comentários as pessoas também ficaram muito felizes com essa conversa. Eu lhe agradeço muito e espero que a gente volte a conversar outras vezes. E um beijo no coração na sua equipe. Eu que agradeço, professor. Vou dar esse beijo na equipe toda também. Ela ficou muito feliz, inclusive, de poder conversar com o senhor. Disse, o professor Chico vai falar. O senhor tem um fã-clube grande por aqui. Tá certo? Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todo mundo. Tá? Vamos vencer, professor. Vamos vencer. Vamos vencer. O princípio aqui é a vida acima de tudo. A vida acima de tudo. Vida acima de tudo. Dos preconceitos, dos abusos, da violência. Grande abraço. Um abraço. Estamos encerrando a live com o secretário de Saúde, Carlos Lula. Agradeço a participação de todos e fiquem atentos ao nosso próximo convite para as próximas lives sobre temas envolvendo a pandemia, cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do SUS, cuidar da vida, o bem supremo. Grande beijo, um abraço no coração de todos. E vamos defender os direitos humanos, a vida, usar máscara quando sair de casa e quem puder ficar em casa. Quanto mais pessoas ficarem em casa, maior a possibilidade da gente conter a pandemia, de salvar vidas, que é uma questão fundamental. Quem ama, cuida. A pessoa que é mais jovem, tem pai, tem a mãe, tem tia, cuide. Eu, esse ano, para encerrar aqui, quero contar uma história para vocês. Eu tenho 59 anos, minha mãe tem 84 anos. Todas as vezes que eu estou em São Luís, eu passo a Páscoa com a minha mãe. Eu almoço com ela. Pela primeira vez eu estando em São Luís, eu não pude almoçar com minha mãe. Ela está na casa da minha irmã, com minha irmã e meu cunhado. E eu passei com meu filho, Gabriel, no apartamento e fomos tomar a bênção para minha mãe. E foi a primeira vez que, ao tomar a bênção da minha mãe, eu não beijei a mão dela. Porque quem ama, cuida. Vamos cuidar dos nossos, vamos cuidar da gente e viva a vida!